A vida de um bobo da corte medieval não era só diversão e jogos. Por trás das piadas, escondia-se um trabalho duro que a maioria das pessoas não quereria. Eles tinham que ser inteligentes, rápidos e cuidadosos com cada palavra. Se pensava que eles simplesmente faziam as pessoas rir o dia todo, terá uma surpresa. Os reis e os nobres não contratavam qualquer um que pudesse fazer barulhos tolos. Se isso fosse verdade, a maioria dos adolescentes do reino teria trabalhado na corte. Eles queriam alguém inteligente que pudesse ler uma sala mais rápido do que um soldado podia sacar uma espada. Uma piada errada, no momento errado, poderia transformar uma festa amigável numa briga entre países. A entrevista de trabalho para um bobo da corte não tinha nada a ver com as candidaturas de hoje em dia. Cantar era essencial, não apenas cantarolar casualmente, mas também baladas e a capacidade de inventar letras no momento. Praticamente, era necessário fazer malabarismos. As habilidades para contar histórias eram testadas exaustivamente, pois poderia ser necessário entreter os convidados durante horas nas longas noites de inverno. A mímica era talvez a habilidade mais perigosa, mas valiosa. Alguns bobos tornaram-se tão bons a imitar os nobres que os guardas por vezes confundiam os verdadeiros nobres com bobos a fazer imitações. Nem todos escolheram tornar-se bobos. Muitos simplesmente estavam no lugar errado, na hora errada. Os registros históricos mostram que aproximadamente 1 em cada 4 bobos começou como camponês que chamou a atenção de um nobre. Outros foram capturados durante as guerras e oferecidos às cortes. Um presente humano envolto em sinos e roupas coloridas. Um aspecto sombrio da história do bobo foi a exploração de pessoas com diferenças físicas ou deficiências. Por vezes, pessoas com traços invulgares eram forçadas a assumir papéis de bobos contra a sua vontade. Os tribunais da Europa, Ásia e Médio Oriente têm registros desta prática cruel. Os sortudos foram aqueles que tiveram treino real. Estes artistas viajavam de corte em corte com rotinas preparadas. Eram comediantes medievais, só que com apostas mais altas. Em vez de serem vaiados e expulsos do palco, corriam o risco de serem atirados para uma masmorra, se o rei não se risse. Conseguir um emprego não garantia uma boa vida. Tornava-se o sistema de entretenimento ambulante e o saco de pancada verbal do reino. Ser acordado às 3 da manhã porque o rei teve um pesadelo e precisava de ser animado era simplesmente parte do trabalho. Os bobos tinham que compreender constantemente a complexa política da vida cortesã. Os registros sugerem que o bobo médio durava apenas cerca de 4 anos em serviço antes de ser despedido, fugir ou ter um fim infeliz. Para aqueles que tiveram sucesso, houve recompensas para além de simplesmente se manterem vivos. Uma piada inteligente no momento certo poderia trazer-lhe benefícios surpreendentes. Afinal, quando se é o único que pode zombar do rei sem perder a cabeça, é melhor esperar que haja algo valioso no seu salário no final da semana. O pagamento e as recompensas. Então chegou à corte real como bobo. Parabéns! O seu guarda-roupa agora é composto por peças desiguais e de cores brilhantes. Usa um chapéu com guizos e o seu novo chefe pode mandá-lo para uma masmorra por capricho. Mas, pelo menos é pago, certo? Alguns bobos da corte realmente se saíam muito bem. Ganhavam um salário regular, recebiam comida preparada por cozinheiros reais, desfrutavam de um lugar seco para dormir e recebiam roupas, embora geralmente fossem roupas que pareciam um arco-íris explodido. O traje típico de bobo não era exatamente algo que usaria para impressionar no encontro, a menos que o seu par tivesse uma forte afeição por sinos e sapatos pontiagudos.
Segundo registros dos tribunais europeus medievais, um bobo bem estabelecido podia ganhar aproximadamente o mesmo que um artesão de nível médio. Em Inglaterra, durante o século XIV, os livros de contas reais mostram que vários bobos ganhavam entre 10 e 20 libras por ano, quando um trabalhador comum podia ganhar apenas 2 libras por ano. O dinheiro real não estava no salário base, estava nos bônus. Um bobo muito querido podia obter benefícios generosos. Um bobo em Inglaterra foi recompensado com o seu próprio pedaço de terra depois de fazer o rei rir durante uma crise política. A concessão de terras especificava que era outorgada em troca de serviços de entretenimento e bom conselho. Outro bobo da corte recebeu uma forma de pagamento invulgar, mas valiosa: cerveja. Os registros de um tribunal alemão mostram que um bobo recebia 1 galão de cerveja por dia, todos os dias da sua vida. Isso equivale a 365 galões por ano, suficiente para garantir que as suas piadas se tornassem mais engraçadas à medida que a noite avançava, pelo menos na sua própria mente. Os presentes reais, por vezes, incluíam joias, moedas de ouro ou até mesmo gado, mas estas recompensas só se aplicavam aos bobos que trabalhavam para reis que realmente gostavam deles. Se errasse, a sua recompensa podia ser uma noite na masmorra, ou pior ainda, uma rápida promoção para a lista de convidados do carrasco. O pagamento variava enormemente dependendo do tribunal. Um bobo, num reino rico, podia ganhar mais do que alguns nobres menores, enquanto um numa casa mais pequena podia não receber nada mais do que restos de comida e uma cama desconfortável perto dos cavalos. Alguns bobos descobriram que dormir perto dos cavalos significava que não eram os artistas mais mal cheirosos do castelo. As pequenas comodidades importam quando se está na parte inferior da escala social. A maioria dos bobos não conseguia poupar o suficiente para se reformar confortavelmente. Permaneciam dependentes dos seus patronos reais até que já não pudessem atuar. Não podiam reformar-se ricos, a menos que fossem muito inteligentes a poupar o seu dinheiro, muito engraçados por muito tempo ou tivessem muita sorte. Mas, apesar de todas as suas piadas inteligentes e da sua astúcia política, os bobos precisavam de fazer mais do que simplesmente fazer as pessoas rir para ganhar a vida. O seu trabalho ia muito para além da simples comédia. As múltiplas funções do bobo. O que fazia exatamente um bobo medieval o dia todo? A resposta: muito mais do que contar piadas. Os bobos da corte eram a faca suíça do entretenimento medieval. Precisavam de múltiplas habilidades só para sobreviver à semana. Em primeiro lugar, os bobos tinham que dominar várias artes cênicas. Precisavam de cantar baladas, tocar instrumentos que iam desde simples tambores a complexas gaitas de foles e dançar rotinas elaboradas que contavam histórias ou zombavam dos acontecimentos atuais. Um registro judicial inglês descreve um bobo que realizou uma dança tão selvagem que parecia possuído por 20 espíritos, cada um mais alegre que o anterior. Os saltos e as acrobacias físicas eram os favoritos do público. Muitos bobos podiam realizar cambalhotas para trás, paradas de mãos e espargatas, habilidades que se tornavam especialmente impressionantes depois de se ter servido a 8ª rodada de cerveja no jantar. Os bobos mais talentosos desenvolviam movimentos característicos que a corte solicitava pelo nome. As imitações de animais ocupavam um lugar surpreendentemente alto entre os requisitos do trabalho. Registros judiciais de França descrevem um bobo que podia imitar 14 animais diferentes, desde cantos de galo a uivos de lobo. A sua imitação de urso
era supostamente tão convincente que os cães de caça ladravam alarmados sempre que a realizava. Os fantoches e os efeitos sonoros também eram talentos essenciais dos bobos. Os pequenos espetáculos de marionetes permitiam-lhe contar histórias que poderiam ser demasiado perigosas politicamente para as representarem eles mesmos. Alguns bobos tornaram-se famosos pela sua capacidade de imitar os sons da batalha, das tempestades ou até mesmo do ressonar da rainha, embora isso último pudesse render-lhe uma noite na masmorra se Sua Majestade não achasse divertido. Mas o entretenimento era apenas uma parte do trabalho. Os bobos da corte também serviam para transmitir mensagens entre os nobres, especialmente quando essas mensagens precisavam de ser transmitidas com cuidado. As más notícias tornavam-se um pouco menos más quando estavam envoltas numa piada ou numa canção. Os tribunais medievais usavam bobos para anunciar aumentos de impostos, perdas de batalha ou insultos diplomáticos, porque era menos provável que o mensageiro fosse punido se todos se rissem. A parte mais difícil do trabalho provavelmente era servir como válvula de escape emocional para uma nobreza. Quando os reis ou senhores se sentiam frustrados, aborrecidos ou zangados, muitas vezes recorriam aos seus bobos para se distraírem. Estas situações eram como desativar uma bomba enquanto se fazia malabarismos e se cantava. Um movimento em falso e as coisas podiam explodir. O papel de bode expiatório recaía sobre os bobos com mais frequência do que eles gostariam. Se um nobre derramasse a sua bebida, o bobo podia ser culpado por o distrair. Se uma dama tropeçasse, era certamente porque a atuação do bobo a deixou tonta. Este jogo de culpas permitia aos nobres salvar as aparências, redirecionando a vergonha. Os melhores bobos transformaram este exigente trabalho numa posição de influência invulgar. Tornaram-se companheiros de confiança que podiam dizer verdades que outros não podiam. Lembravam os reis da sua humanidade e ajudavam a dissipar as tensões em momentos de tensão. Um bobo capaz de fazer rir um rei furioso durante um acesso de raiva podia evitar decisões que, de outra forma, levariam ao derramamento de sangue. Esta invulgar combinação de artista e conselheiro de confiança criou um estranho tipo de respeito. Embora fossem objeto de zombaria aberta pela sua aparência e comportamento, os bobos experientes eram valorizados em segredo pela sua sabedoria e perspicácia, a liberdade de expressão do bobo. Eis algo que talvez o surpreenda sobre os tribunais medievais. Embora uma maioria das pessoas fosse executada por insultar o rei, o bobo da corte podia zombar dele abertamente e, por vezes, até receber uma recompensa por isso. Isto não foi apenas um acidente. Era, na verdade, parte do trabalho do bobo. Os reis medievais não eram exatamente conhecidos por aceitarem bem as críticas. No entanto, de alguma forma, o bobo podia apontar os erros do rei, zombar da sua aparência ou questionar as suas decisões, desde que o fizesse de uma maneira que fizesse as pessoas rir. Esta liberdade de expressão vinha acompanhada de regras estritas não escritas. O bobo tinha que ser inteligente no seu discurso. Crítica escondida dentro de uma história engraçada? Perfeito! Uma piada insultuosa com uma reviravolta lisonjeira no final? Melhor ainda, um insulto direto e sem qualquer humor. Isso faria com que até um bobo fosse atirado para a masmorra. Ou pior, os registros da corte real de toda a Europa contêm exemplos fascinantes de bobos que dominaram esta delicada arte. Em Inglaterra, um bobo ganhou fama pela sua atuação anual que zombava das políticas financeiras do rei. Todos os anos, num feriado específico, ele realizava uma dança elaborada, recitava uma rima
sobre os impostos serem demasiado altos e terminava com uma, digamos, libertação controlada de gás no momento perfeito. Sim, este bobo literalmente ganhou terras e ouro ao realizar uma dança que terminou com um peido elegante dirigido às políticas fiscais reais. Na corte francesa, existem relatos históricos que falam de um bobo que, uma vez, entrou numa reunião real usando uma coroa feita de palha. Quando o rei, zangado, lhe perguntou o que estava a fazer, o bobo respondeu: "A praticar para ser você, Sua Majestade. Tem agido de forma tão tola ultimamente que em breve poderemos ter que trocar de chapéus." Em vez de o executar, segundo se diz, o rei riu-se e reconsiderou as suas decisões recentes. Mas estas não eram apenas atuações divertidas, desempenhavam uma função vital no governo medieval. Os reis estavam rodeados de pessoas que constantemente lhes diziam o que queriam ouvir. Neste ambiente, o bobo tornou-se a única fonte confiável de feedback honesto. Alguns governantes recorriam ativamente aos seus bobos por este motivo. Quando se é o único que pode dizer ao rei que ele parece ridículo sem ser atirado a um rio, ou se aprende a cronometrar, ou se aprende a nadar. Várias memórias medievais escritas por conselheiros reais mencionam consultas com o bobo da corte antes de darem más notícias ao rei, na esperança de aprender a estratégia mais segura. Mas esta liberdade única não estava isenta de riscos. A proteção não era perfeita. Existem numerosos relatos de bobos que foram longe demais, interpretaram mal a mensagem ou simplesmente apanharam o rei num mau dia. Aprender a contar piadas era a parte fácil de ser um bobo. Aprender exatamente quando parar era o que o mantinha vivo. A dura realidade dos bobos itinerantes. Nem todos os bobos tiveram a sorte de conseguir um emprego na corte real. Para cada artista que usava guizos elegantes e comia comida preparada por cozinheiros reais, havia dezenas de pessoas que atuavam em praças de aldeias, estradas poeirentas e tabernas sujas, apenas para ganhar o suficiente para a sua próxima refeição. Estes bobos errantes viviam uma vida completamente diferente da dos seus homólogos da corte. Os bobos da corte preocupavam-se em agradar a um único chefe, o rei. Os bobos errantes tinham que agradar a todos, em todo o lado e a todo o momento. E as multidões medievais não eram exatamente conhecidas pelos seus comentários educados. Os artistas itinerantes deslocavam-se de uma cidade para outra, levando consigo tudo o que possuíam. O seu palco estava onde quer que as pessoas se reunissem, mercados, pátios de tabernas ou praças de aldeia. Atuavam com chuva ou com sol, com calor de verão ou com geadas de inverno. Muitos bobos errantes morriam jovens devido à exposição às intempéries ou a doenças contraídas durante a viagem. Ao contrário dos bobos da corte, que recebiam refeições regulares, os artistas ambulantes comiam de acordo com o seu desempenho nesse dia. As pessoas atiravam-lhe moedas se fosse bom e pedras se não fosse. Nada melhora as suas habilidades de malabarismo, tanto como saber que o fracasso significa fome e uma lesão na cabeça. Os registros das câmaras municipais medievais mostram que os artistas ambulantes raramente eram bem recebidos pelas autoridades locais. Muitas cidades tinham leis que proibiam que homens sem mestre ficassem mais de 1 ou 2 noites. Isto significava viajar constantemente, dormir em celeiros, debaixo de carroças ou em valas à beira da estrada. Alguns bobos juntaram-se a grupos itinerantes de artistas que atuavam em festivais sazonais, mercados e, ocasionalmente, em casas nobres menores. Viajar em grupo proporcionava alguma segurança, mas também significava
dividir os já escassos lucros. Atuar para as pessoas comuns, em vez de para os nobres, trazia os seus próprios desafios. As multidões estavam muitas vezes bêbadas, eram desordeiras e tornavam-se violentas rapidamente se não fossem entretidas. Um bobo da corte podia temer ir para a masmorra por uma piada má, mas um artista de rua temia o punho imediato de um agricultor desapontado com braços do tamanho de troncos de árvores. Saúde e sobrevivência. Os bobos não tinham imunidade especial a doenças. Apesar das suas roupas coloridas e do seu engenho rápido, apanhavam piolhos, pulgas, febres e coisas piores, tal como todos os outros na época medieval. De facto, o seu estilo de vida muitas vezes colocava-os num risco ainda maior do que a pessoa média. Os bobos da corte viviam em castelos, o que pode soar ótimo até se aprender como eram realmente os castelos medievais. Os autênticos castelos medievais eram frios, úmidos e infestados de pragas. Ratos corriam pelos corredores, trazendo pulgas e doenças. Janelas com correntes de ar deixavam entrar a chuva e a neve. O fumo das lareiras enchia as salas, porque as chaminés eram mal projetadas. Os registros médicos das casas reais revelaram que as doenças respiratórias eram extremamente comuns entre o pessoal da corte, incluindo os bobos. A segurança alimentar não existia como conceito na época medieval. Os bobos comiam o mesmo que os outros, carne parcialmente decomposta, vegetais cultivados com dejetos humanos e pão que muitas vezes continha enchimentos para fazer a farinha render mais. A água geralmente não era potável, por isso até o pequeno almoço costumava incluir cerveja ou vinho em seu lugar. É difícil ser engraçado logo de manhã, mas é ainda mais difícil quando se está um pouco bêbado, porque o seu copo de água da manhã lhe teria provocado uma diarreia mortal. Os problemas dentários foram especialmente duros com os bobos. Como fazer as pessoas rir quando se estaria a lidar com um abscesso dentário? Não havia dentistas, apenas barbeiros que arrancavam os dentes podres sem analgésicos. Os registros judiciais mencionaram pagamentos a barbeiros para tratar os problemas dentários do bobo, o que sugere que se tratava de um problema comum. O fim da carreira. Todas as atuações eventualmente terminam. Para os bobos medievais, envelhecer significava enfrentar uma dura verdade. Não existiam lares de idosos para os tolos dos tribunais, uma vez que os joelhos se tornavam demasiado rígidos para fazer cambalhotas ou as vozes demasiado ásperas para cantar. Os dias das tolices profissionais estavam contados. Documentos do século XV revelam que mais de 2/3 dos bobos da corte simplesmente desapareceram dos registros de pagamento do castelo depois de chegarem aos 40 anos, idade considerada avançada na época medieval. Ao contrário dos artesãos, que podiam ensinar aprendizes, ou dos agricultores, que podiam dedicar-se a tarefas mais simples, os bobos mais velhos tinham poucas opções. Todo o seu valor dependia da sua rapidez de pensamento e da sua habilidade física, qualidades que se desvaneceram com o tempo. Uma minoria afortunada conseguiu permanecer em castelos com papéis menos exigentes. Os registros judiciais mencionam que antigos bobos se tornaram contadores de histórias para crianças nobres, uma vez que as cambalhotas se tornaram impossíveis. Outros tornaram-se guardiões das tradições do entretenimento, ensinando aos artistas mais jovens as piadas e as canções que tinham agradado aos governantes anteriores. Alguns bobos da corte pouparam moedas suficientes para abrir tabernas onde os clientes tinham que pagar pelas bebidas, independentemente de se rirem das piadas ou não. Finalmente, um público cativo
As casas religiosas ocasionalmente aceitavam antigos artistas, especialmente aqueles que tinham atuado em peças da igreja ou sabiam ler e escrever. A mudança de fazer piadas sobre o corpo para copiar textos religiosos representou uma grande mudança na carreira. Para aqueles que não tinham poupanças nem favor real, as opções eram sombrias. Alguns juntaram-se aos artistas itinerantes como figurinistas. Outros tornaram-se mendigos, usando as suas habilidades para atrair moedas de compaixão. Alguns acabaram por ser os tolos da aldeia, personagens estranhas que sobreviviam graças à bondade da comunidade, enquanto ofereciam entretenimento ocasional e sabedoria estranha. Nos livros de contas dos castelos, raramente se mencionam pagamentos a bobos reformados. O rei, Henrique de Inglaterra, fornecia dinheiro anualmente a um idoso bobo da corte, 6 libras por ano, suficiente para comida básica e alojamento, mas pouco mais. Tal generosidade era extremamente incomum. A maioria dos governantes simplesmente substituía os artistas envelhecidos por artistas mais jovens e animados. Quando se passavam décadas a fazer os nobres rir sobre a sua velhice e fraqueza, a piada eventualmente tornava-se a história da sua vida. Talvez o mais triste fosse a rapidez com que até os bobos famosos eram esquecidos. O seu propósito era criar momentos memoráveis. No entanto, a história preservou poucos dos seus feitos. Sabemos mais sobre os servos comuns do que sobre as pessoas que entretinham governantes poderosos durante guerras e desastres. O fim para a maioria dos bobos não foi registrado com importância. Não se construíram túmulos especiais, nenhuma canção os recordava. O tribunal simplesmente continuou com alguém novo. O novo governante queria um tolo diferente com piadas originais. E o artista estrela de ontem podia estar a mendigar à porta do castelo. Uma queda repentina para alguém que uma vez chamou a atenção nos salões reais. Embora a carreira do bobo começasse com risos, muitas vezes terminava em silêncio, o que demonstra que o entretenimento medieval estava verdadeiramente entre as profissões mais difíceis e ingratas da história.